Uma jovem vendida pela própria família, um viúvo aprisionado pela dor do luto e um amor proibido que desafiaria toda a sociedade. Quando Beatriz cruzou os portões da fazenda Bela Vista naquela manhã, ela não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Seus pés tocaram o chão de pedra portuguesa do palacete. Seus olhos encontraram os do homem mais poderoso da região. Dom Vicente de Souza, o temido barão de Bela Vista, observava sua chegada da varanda superior com o rosto indecifrável. O sol ainda não havia nascido completamente quando a carroça parou diante dos portões de ferro forjado. Beatriz segurou com força a pequena trouxa que continha tudo o que possuía: 2 vestidos remendados, uma moeda de ouro da avó e uma fita de cabelo desbotada. 3 dias atrás, seu pai havia assinado os papéis que a transformavam em serva contratada. O preço, 2.000 réis. Era o suficiente para limpar as dívidas do comércio de tecidos que a família operava há gerações, mas estava à beira do colapso. Beatriz tinha apenas 18 anos. Nunca havia saído de sua pequena vila no interior de São Paulo. O feitor que a trouxera desceu da carroça e bateu no portão com força. Minutos depois, uma mulher robusta apareceu. Dona Benedita, a governanta, tinha o rosto marcado por rugas e olhos que nunca sorriam. O que ninguém dizia em voz alta, e ela jamais admitiria, era que Dona Benedita carregava uma devoção antiga por aquela casa. Havia servido Matilde desde antes do casamento com o barão, e após a morte da patroa, nutrira uma esperança silenciosa de que Vicente, quebrado pelo luto, finalmente olharia para ela como algo além de uma funcionária. Não era amor romântico. Era um apego doentio ao lugar que acreditava ser seu por direito. A chegada de Beatriz ameaçava esse pequeno reino invisível que ela julgava possuir. "É a nova criada?" perguntou, analisando-a. "Sim, senhora. Contratada por 7 anos pelo senhor barão." A mulher bufou. "Mais uma boca para alimentar. Entre. Aqui você obedece sem questionar." O interior da casa era impressionante. Corredores com piso de tábuas enceradas que refletiam a luz das janelas, quadros de pessoas sérias cobrindo as paredes, móveis escuros de jacarandá em cada canto. "Você acordará às 4 da manhã, disse Dona Benedita sem olhar para trás. "Limpará os salões, lavará as roupas de cama, ajudará na cozinha. Não falará com o barão a menos que ele se dirija a você. Não o olhará diretamente." Beatriz não falava nada, mas anotava mentalmente as informações. As dependências dos empregados eram um contraste brutal. Paredes de adobe sem pintura, chão de terra batida. O cheiro de umidade impregnava tudo. "Este será seu quarto." A porta rangia ao abrir. O cômodo era minúsculo, uma cama estreita, uma caixa de madeira como armário, uma pequena janela com vista para o quintal dos fundos. Beatriz colocou sua trouxa sobre a cama. Sozinha pela primeira vez, desde que deixara sua casa, ela chorou, mas apenas por alguns minutos. Depois limpou o rosto, endireitou os ombros e começou a trocar de roupa. Lágrimas não mudariam nada. Os primeiros dias foram brutais. Acordava no escuro, trabalhava até a noite. Suas mãos ficavam vermelhas de água fria e sabão áspero. Dona Benedita era implacável. Nada estava bom o suficiente e se adaptar à nova rotina parecia um sonho distante. Em um dia, estava tão concentrada em lavar panelas que não percebeu quando um silêncio súbito tomou conta da cozinha. "Dona Benedita." Uma voz masculina profunda ecoou pela porta. "Preciso que prepare uma mala. Viajo para São Paulo amanhã cedo. Precisarei de roupas para 10 dias. Beatriz ergueu os olhos instintivamente. Dom Vicente de Souza estava parado na entrada. Alto, imponente em seu terno negro impecável. Deveria ter cerca de 42 anos. Cabelos escuros começando a grisalhar nas têmporas, barba bem aparada, olhos castanho escuro que pareciam quase negros. Seu rosto tinha linhas de severidade, mas também de uma tristeza que se escondia nos cantos da boca. Por um segundo, seus olhos encontraram os de Beatriz. Ela sentiu como se ele pudesse ver através dela, reconhecendo a dor que ela carregava, porque ele próprio carregava uma semelhante. A dor dele era um peso. Naquela mesma manhã, antes que a fazenda acordasse, ele se dirigiu ao pequeno jazigo particular, onde sua esposa, Matilde, descansava. "Você me ensinou o que é viver,
E eu sinto que morri com você, ele sussurrou. Não é só o barão que se foi, é o homem. O homem que você amava, Matilde, está perdido nas obrigações desta terra. Ele não entendia o motivo, mas a presença da nova criada, com sua quietude resiliente, havia agitado algo nele. O lembrara que nem toda a vida havia se exaurido. Baixe os olhos, criada, sibilou Dona Benedita. Ela obedeceu imediatamente. É nova menina? Perguntou o barão com voz neutra. Sim, senhor, chegou esta semana. Dona Benedita tomou a frente. Qual é seu nome? Questionou a jovem. Beatriz, senhor. Beatriz da Silva. Olhe para mim quando falar comigo, disse ele. Havia algo diferente em seu tom. Não era raiva, mas curiosidade genuína. Ela ergueu os olhos lentamente e se viu nervosa na presença de um homem tão charmoso como ele. Quantos anos você tem? 18, senhor. De qual cidade você é? De um vilarejo pequeno, a 2 semanas daqui, senhor. Lugar que a maioria não conhece. E como veio parar aqui? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada demais. Minha família tinha dívidas, senhor. Eu vim trabalhar para ajudá-los. Algo passou pelos olhos do barão. Compreensão? Piedade? Era impossível dizer. Espero que trabalhe com dedicação. Esta casa tem regras, mas aqueles que trabalham bem são tratados com justiça. Sim, senhor. Nas semanas seguintes, Dom Vicente começou a procurá-la. Não de forma escancarada, mas em pequenos momentos. Ele não entendia o motivo, só era uma necessidade de estar por perto. Ele percebeu que a presença dela era o único contrapeso à melancolia que pairava sobre a casa desde a morte de Matilde. Uma manhã, apareceu na biblioteca enquanto ela limpava. Você sabe ler? Beatriz ficou envergonhada. Um pouco, senhor. O padre de minha vila me ensinou. Ele lhe deu um livro sobre a cultura do café e as rotas comerciais. Pode ficar com ele. Outra tarde, ele a encontrou na biblioteca e, ignorando o espanto da governanta, ensinou-a a ler os números de um livro-caixa antigo. A inteligência é uma arma mais valiosa do que qualquer título, Beatriz. Eu a vejo em você. Não a desperdice. Ele a ensinou a entender os termos de embarque e os preços de mercado. Ele a estava preparando para algo que nem ele entendia completamente. Nestes momentos de aula, a formalidade desmoronava. Dom Vicente se pegava observando-a. O modo como ela franzia a testa em concentração, o cheiro de sabão e lavanda que vinha dela, o contorno suave de seu pescoço. O desejo, há muito tempo adormecido, despertava, misturando-se com o profundo respeito por sua fome de conhecimento. A cada toque acidental de mão sobre o livro, ele recuava, alarmado não pela indecência do ato, mas pela força da atração. Ele se apressava em encerrar as lições, lembrando-se da diferença brutal de classes. Siga seu trabalho, ele dizia friamente, mais para si mesmo do que para ela. Na manhã seguinte, Beatriz estava na cozinha limpando o pesado fogão a lenha, esfregando com força as partes mais enegrecidas pelo uso. A água fervia em uma panela ao lado, e ela, distraída, deixou que um respingo atingisse sua mão. Ela conteve o grito, puxando rapidamente o braço para trás. A pele ficou vermelha quase de imediato. Beatriz enfiou a mão na água fria de um balde antes que alguém percebesse, mas não foi rápida o suficiente. O que houve? A voz grave do barão ecoou atrás dela. Ela congelou, engoliu seco. Nada, senhor, apenas me distraí. Ele se aproximou devagar, avaliando a mão dela sem tocá-la ainda. Isso não é nada. Sua voz era baixa, mas firme. Deixe-me ver. Beatriz hesitou. Depois estendeu a mão com relutância. Vicente segurou-a com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Mergulhou a mão dela na bacia de água fria que ela havia preparado, e o contraste entre o toque firme dele e a dor pulsante fez seu coração acelerar. Precisa evitar infecção, murmurou ele, examinando a pele avermelhada. Eu vou pedir para trazerem pomada de ervas. Ela tentou afastar a mão. Não precisa, senhor. Vou continuar o trabalho. Ele a olhou nos olhos, profundo, sério. Você não é uma máquina, Beatriz, e não quero que se machuque tentando provar algo que não precisa provar. O ar ficou denso por um instante longo demais. Ela recuou primeiro, corando. Obrigada, senhor. Mas quando ele saiu,
Suas mãos continuavam tremendo. E não era só pela queimadura. Outra tarde a encontrou no pequeno jardim dos fundos, onde ela havia plantado sementes de gerânio que trouxera escondidas. Não sabia se podia fazer isso, mas foi a única ousadia que se permitiu. Minha primeira esposa amava flores, disse ele suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. Dizia que eram símbolos de esperança, algo bonito que cresce mesmo quando tudo ao redor parece morto. Beatriz não respondeu, mas sentiu as palavras ecoarem em seu coração. Ela também precisava de esperança, e sem perceber, estava começando a encontrá-la nesses momentos em que estava só, fazendo algo por ela mesma. Era tarde. A casa dormia, silenciosa, exceto pelos grilos do lado de fora. Beatriz, com um xale simples sobre os ombros, recolhia alguns pedaços de lenha no pátio. Queria adiantar o trabalho para a manhã seguinte. Uma melodia baixinha escapou dos seus lábios, quase automática. Ela só percebeu que estava cantando quando ouviu passos. Continue, disse uma voz suave vinda da sombra do alpendre. Ela se virou rápido, o coração disparado. Dom Vicente estava ali, segurando uma lamparina. O brilho dourado iluminava o rosto cansado dele e realçava a preocupação nos olhos. Perdão, senhor. Eu pensei que todos já dormiam. E por isso canta? Perguntou ele, com um tom que não era de reprimenda, e sim de curiosidade. Beatriz baixou o olhar. Canto para não pensar muito, murmurou. Às vezes ajuda. Ajudar com o quê? Ele se aproximou, mas mantendo uma distância respeitosa. Ela hesitou. A voz saiu quase tão fraca quanto sua coragem, com a saudade e com o medo, às vezes. Os olhos de Vicente suavizaram. Ele parecia querer dizer algo, mas se conteve. Minha primeira esposa também cantava quando não dormia, disse ele por fim. Eu sempre soube o que significava, mesmo que ela nunca tivesse dito abertamente. Beatriz não respondeu. Por alguns segundos, só o som do vento passando entre as árvores os envolveu. Desculpe-me fazê-la lembrar disso, sussurrou Beatriz. Não se desculpe, respondeu Vicente. É bom lembrar do que é verdadeiro. Um silêncio carregado se formou entre os dois. Não era desconfortável. Era algo novo, quase íntimo. Finalmente ele recuou. Boa noite, Beatriz. Boa noite, senhor. Mas nenhum dos dois conseguiu dormir rápido naquela noite. Diariamente, eles se esbarravam pelos cômodos da casa e em todas as vezes ficavam conversando amenidades. Dona Benedita viu tudo isso acontecer e rapidamente se espalhou a fofoca entre a criadagem mais antiga, que temia por seu lugar. Em uma manhã, Beatriz encontrou a água do balde de esfregar misteriosamente misturada com óleo rançoso. Em outra, seu único par de sapatos de trabalho desapareceu, forçando-a a andar descalça e machucando seus pés no pátio. A tensão era sutil, mas constante. Ela era a forasteira que estava chamando a atenção do barão, e para eles isso era uma traição. Você anda se fazendo de importante, acusou Dona Benedita uma manhã, puxando uma Beatriz assustada pelo braço até os fundos onde ninguém podia ouvir. Acha que, porque é jovem, pode chamar a atenção do patrão? Deixe-me explicar. Você não é nada. Se eu suspeitar que está o seduzindo, farei sua vida um inferno aqui. Não estou fazendo nada, senhora. Conseguiu falar. É melhor para você que não esteja mesmo. Encerrou o aviso. Beatriz estava organizando os panos de mesa quando Dom Vicente entrou na sala carregando alguns documentos. Ela abaixou-se para recolher um tecido que havia caído. Perdoe-me, senhor. Eu já saio, disse ela apressada. Ele ergueu o pano ao mesmo tempo que ela estendeu a mão para pegá-lo. Os dedos se tocaram. Um choque sutil, inesperado, atravessou os dois. Beatriz recuou instintivamente, mas Vicente segurou o pano por mais um segundo do que era necessário, como se o vínculo involuntário tivesse o surpreendido também. Obrigada, ela sussurrou. Não há pelo que agradecer, respondeu ele, mas sua voz estava diferente, baixa, rara, como se lutasse contra algo. Quando ela saiu da sala, ele ficou parado por um tempo, olhando para a porta. Depois, passou a mão pelos próprios cabelos, como se tentasse desfazer o que havia sentido. Era uma noite de sábado. Beatriz estava lavando os pratos do jantar quando ouviu uma melodia vindo do salão principal. Piano. Música triste, cheia de dor contida. Sem pensar nas consequências, secou as mãos
e caminhou silenciosamente até a entrada para ouvir melhor. Dom Vicente estava sentado ao piano de cauda, os dedos se movendo com delicadeza surpreendente. Seus olhos estavam fechados. Havia lágrimas escorrendo por seu rosto, sem que ele parecesse notar. Beatriz sabia que deveria ir embora. Deveria fingir que não vira aquele momento de vulnerabilidade. Mas, em vez disso, sua boca se abriu e ela começou a cantar. A canção era antiga. Uma melodia que sua mãe costumava cantarolar enquanto costurava. As palavras falavam de perda e saudade, mas também de esperança e recomeço. Sua voz, embora simples e sem treinamento, carregava uma emoção genuína que preencheu o salão. Dom Vicente parou de tocar abruptamente, virando-se para encará-la, seus olhos arregalados de surpresa. Durante um momento terrível, Beatriz pensou que ele explodiria em raiva. Mas então ele voltou a tocar, ajustando a melodia para acompanhar sua voz, e juntos criaram uma música que ecoou pelas paredes daquela casa, carregando consigo toda a dor e toda a esperança que ambos guardavam. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio era diferente. Não pesado, mas pleno de compreensão mútua. Dom Vicente permaneceu imóvel. Ele acabara de chorar sua dor na frente de uma criada, e ela havia respondido com uma canção de esperança. Sua primeira esposa, Matilde, havia sido uma rocha em seu sofrimento, mas Beatriz foi uma luz, atrevendo-se a cantar para a escuridão dele. Ele percebeu naquele instante que ela não o via como o barão temido, mas como o homem que ele era sob o piano. A atração física e o respeito intelectual se fundiram em uma convicção avassaladora. Ele não poderia mais viver sem aquela voz, sem aquela força discreta que se recusava a ser esmagada pela miséria. Você tem uma voz bonita, disse Dom Vicente finalmente, sua voz rouca. Obrigado por ouvir. A manhã seguinte chegou com uma bomba. Beatriz encontrou Dona Benedita na cozinha com uma expressão triunfante. Suas coisas estão empacotadas. Você vai embora hoje, anunciou. Cá embora? Por quê? Perguntou confusa. Você esqueceu seu lugar, sua atrevida, cantando no salão como se fosse uma dama, chamando a atenção do patrão. Mas então, a voz de Dom Vicente cortou o ar. Ele estava parado na entrada da cozinha, vestido para cavalgar. Sua presença dominava todo o espaço. Posso saber o que está acontecendo aqui? Senhor barão, eu estava apenas dispensando esta criada. Ela tem se comportado de maneira inadequada. A mulher explicou. De que maneira? Dona Benedita hesitou. Não podia dizer a verdade sem admitir que estava espiando. Ela tem sido desrespeitosa. Isso é mentira, disse Beatriz, surpresa com sua própria coragem. Eu trabalho desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Nunca reclamei de nada. Dom Vicente caminhou para dentro da cozinha. Beatriz ficará. Nada do que ela fez me incomodou, então não será dispensada. Observei seu trabalho pessoalmente e é excelente. E mais importante, ela não será punida por ter voz e usá-la. Essa é minha decisão final. O silêncio que se seguiu era pesado de tensão. Pela primeira vez, Dona Benedita pareceu genuinamente assustada e revoltada por estar sendo contrariada com o assunto dos criados. Como o senhor desejar, disse ela finalmente, cada palavra custando-lhe esforço visível. 3 dias depois, o primeiro sinal do descontentamento da região chegou. O capataz, Tiago, invadiu o escritório do barão com o rosto pálido. Senhor barão, o mestre Anselmo, aquele que fornece forragem para os cavalos, se recusou a entregar o pedido. Disse que não faria negócios com quem desrespeita a ordem. Dom Vicente não vacilou. Prepare 2 cavalos. Partirei para a cidade vizinha. Não vou implorar por o que podemos pagar. Buscarei novos fornecedores. Se eles querem boicote, terão guerra. Mas não falta. Beatriz, que estava na sala, viu o barão agindo como um general, mas o vislumbre de cansaço em seus olhos era real. O preço de defendê-la estava sendo cobrado. Dona Benedita era mais que uma governanta. Estava naquela casa havia 30 anos, e durante todo esse tempo ouvira confissões, testemunhara segredos, guardara histórias que poderiam destruir reputações inteiras. Comerciantes, padres, fornecedores, esposas de fazendeiros, todos tinham algo a esconder, e Benedita sempre soube como usar essa vantagem silenciosa.
Reinava entre os bastidores da sociedade com mais influência do que muitas damas da capital. E agora, movida por um sentimento que misturava ciúme, devoção e um amor adoecido pelo barão, ela usava toda essa rede para isolar Beatriz. 3 dias depois, uma delegação elegante chegou à fazenda em carruagens que levantavam nuvens de poeira. 7 pessoas ao todo. O padre local, comerciantes da região, seus cônjuges, todos com expressões de preocupação fingida, mas a curiosidade e maldade tomando suas fisionomias. Dom Vicente os recebeu no salão principal, já suspeitando do verdadeiro propósito daquela visita. Viemos como amigos e vizinhos, começou o padre, preocupados com seu bem-estar e com a reputação de nossa comunidade. Vão direto ao ponto, disse Dom Vicente friamente. O comerciante mais velho se adiantou. A situação com sua criada se tornou insustentável. Toda a região fala dela e sua insolência. E há consequências reais. 3 de meus clientes cancelaram contratos. O banco está hesitante em renovar seu crédito. Desde quando falam sobre meus criados? Questionou, mas imaginava como o assunto se espalhou. As pessoas falam, senhor. Uma mulher que ele nunca viu antes sussurrou. Então vocês vieram aqui fazer o quê? Oferecer uma solução, disse o padre. Mande a moça embora, dê-lhe dinheiro. Ajude-a a estabelecer-se longe daqui. Faça isso e em 6 meses tudo estará esquecido. Você poderá reconstruir sua reputação. Dom Vicente sentiu a raiva ferver, mas manteve a voz controlada. E se eu recusar? O silêncio que se seguiu era pesado de ameaça. Então nos veremos forçados a tomar medidas, disse o comerciante. Boicote comercial completo. O padre recusará os sacramentos. Suas dívidas serão cobradas imediatamente. Mas antes que Dom Vicente pudesse responder, a porta do salão se abriu. Beatriz entrou de cabeça erguida. Todas as cabeças se viraram para olhá-la. Peço perdão pela interrupção, senhor, disse ela com voz surpreendentemente firme. Mas ouvi na cozinha que eu era o assunto principal dessa reunião. Então, vim pessoalmente. Isto me diz respeito. Quem você pensa que é para interromper seus superiores? Sibilou Dona Sebastiana. Sei exatamente quem sou, respondeu Beatriz, olhando diretamente para a governanta. Sou uma criada, alguém sem posição ou poder, e é exatamente por isso que vou embora. Beatriz, não, disse Dom Vicente, alarmado. Ela o interrompeu gentilmente e se virou para os visitantes. Vocês estão certos sobre uma coisa. Minha presença aqui está causando problemas, mas antes de partir, preciso que saibam algo. Ela respirou fundo. Dom Vicente é o homem mais honrado que já conheci. Em todos estes meses, ele nunca me tratou com desrespeito. Nunca fez exigências inadequadas. Ele me tratou como um ser humano, com dignidade e respeito. E se isso é o que vocês chamam de escândalo, então o problema não está com ele. Está com vocês e com quem tem inventado inverdades. O silêncio era absoluto. Vocês falam de hierarquia, de ordem estabelecida por Deus, continuou Beatriz. Mas qual Deus ensina que devemos esmagar os fracos? Qual Deus ensina que um homem pobre vale menos que um rico? Como se atreve? Explodiu o padre, seu rosto vermelho de raiva. Você, uma simples criada, ousa me dar lições? Não estou dando lições. Estou apenas apontando que vocês pregam caridade, mas praticam crueldade. Pregam humildade, mas exigem submissão dos outros. Dom Vicente caminhou até ficar ao lado de Beatriz. Sua presença a fortalecia. Ela tem razão em cada palavra, disse ele com autoridade absoluta. E me envergonha ter levado tanto tempo para enxergar essa verdade. Olhou cada visitante nos olhos. Vocês vieram aqui fingindo preocupação, mas querem apenas manter o status quo. E qualquer um que desafie as regras que os beneficiam deve ser esmagado, não importa quão justa seja sua causa. Dom Vicente, seja razoável, começou o comerciante. Não vou ser razoável, cortou ele. Não vou ceder porque pela primeira vez em anos estou fazendo algo que é verdadeiramente meu. Algo que não é ditado por tradição ou expectativa. Ela não fez nada de errado. Se estão inventando inverdades sobre ela, não é ela quem deve ser corrigida. Ele pegou a mão de Beatriz, entrelaçando seus dedos aos dela. Esta mulher me ensinou que dignidade não vem de um título. Ela tem mais dignidade que todos vocês juntos. Então você escolhe ela,
perguntou o padre com voz trêmula. Em vez de sua posição, sua reputação, sua alma imortal, escolho viver em paz, em vez de apenas existir. Os visitantes partiram em suas carruagens indignadas. Depois que partiram, a casa ficou em silêncio pesado. Beatriz e Dom Vicente permaneceram no salão, ainda de mãos dadas. O senhor não precisava fazer aquilo, disse ela finalmente. Eu estava pronta para partir pacificamente. Não quero trazer problemas para o senhor. Eu não estava pronto para deixar você ir. Quando vi você entrar naquele salão, quando ouvi você defender não apenas a si mesma, mas os princípios nos quais acredito, soube que não poderia viver comigo mesmo se a deixasse partir. Ele respirou fundo e continuou. Para ser sincero, você ter se defendido na cozinha também me surpreendeu. Sei que não deveria, mas queria falar uma coisa para você. Ele a puxou mais perto. Beatriz, eu gosto de você e quero que seja minha esposa, não como minha amante ou protegida, como minha esposa perante Deus e toda a sociedade. Beatriz estava certa de que havia ouvido errado. O quê? Case-se comigo. Deixe que vejam que isto não é capricho ou luxúria, mas algo real e verdadeiro. Você está louco, sussurrou Beatriz, puxando as mãos de volta. Isso seria suicídio social. Nenhum barão jamais se casou com uma criada. Nunca. Você seria ostracizado, sua família o renegaria, seus negócios ruiriam. Não consigo nem imaginar como seria para mim. Dom Vicente balançou a cabeça com amargura. Meu cunhado veio à fazenda após a primeira delegação. Ele me avisou. Os tios de Matilde já formalizaram o rompimento de relações. Eles consideram que minha dignidade foi destruída ao defender você. O preço social já foi cobrado, Beatriz. O que resta é a liberdade de escolher quem eu amo. Estes últimos meses me ensinaram algo fundamental, disse ele, sua voz carregada de convicção. Todos esses anos após a morte de Matilde, vivi para cumprir obrigações. Estava vazio por dentro, morto de todas as formas que importavam. Mas você trouxe vida de volta. Ele deu um passo mais perto e a envolveu em um abraço. Ela retribuiu, mas sua cabeça girava. Quando falo com você, quando ouço sua voz, quando fico em sua presença mesmo que em silêncio, quando vejo sua força diante de tanta adversidade, eu me lembro de quem eu era antes de me tornar apenas um título. Lembro que sou um homem com coração, com sonhos, com capacidade de sentir. Mas o preço, começou ela, lágrimas escorrendo de emoção pelas palavras bonitas. Não há preço alto demais para voltar a viver verdadeiramente, disse ele com convicção absoluta, limpando as lágrimas dela. Sei que é rápido, sei que há riscos, mas também sei, com certeza absoluta, que não quero passar o resto da minha vida me perguntando: e se eu tivesse sido corajoso? E se tivesse escolhido o amor em vez da conveniência? Beatriz estava paralisada. Parte dela queria gritar sim, mas a parte prática, a parte que havia sobrevivido a ser vendida, sabia que havia mais em jogo. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Preciso pensar sobre isso, sobre tudo que significa para nós dois. Dom Vicente assentiu, embora houvesse desapontamento em seus olhos. Quanto tempo você precisa? Alguns dias. Uma semana, talvez. Suas palavras pareciam serem de outra pessoa. Está bem, mas enquanto você pensa, quero que saiba de uma coisa. Ele tocou seu rosto gentilmente. Não estou fazendo isso por pena ou poder. Estou fazendo porque, pela primeira vez desde que Matilde morreu, me sinto envolvido por alguém e consigo imaginar um futuro. E nesse futuro, você está ao meu lado. Naquela noite, depois de muito pensar, Beatriz tomou uma decisão diferente do que seu coração queria. Esperou até que a casa estivesse silenciosa. Então, vestida com seu vestido mais simples, carregando apenas sua trouxa, saiu pela porta dos fundos. A noite era completamente escura. Ela conhecia o caminho apenas vagamente para a estrada principal e a seguiu. Enquanto caminhava, a imagem de sua mãe lhe atravessou a mente como uma agulhada. Lembrou-se dela dizendo certa vez: mulheres como nós não têm o direito de sonhar alto demais, Bia. Sonhar dói quando cai. Talvez por isso ela fugisse, não por falta de amor, mas por medo de que o sonho ruísse e a machucasse mais do que tudo que já vivera. No fundo, achava que não merecia ser amada pelo homem mais poderoso da região. Era mais seguro voltar a ser ninguém do que arriscar ser alguém.
A cada passo que insistia em dar, seus pensamentos ficavam mais confusos. Por que ele queria se casar com ela? Não fazia sentido. Repetia como reza que sabia que não deveria sonhar com propostas como a que recebeu. Sabia que coisas boas como não faziam parte do seu destino. Não tinha motivos de ficar ou até aceitar se casar. Havia caminhado por quase 1 hora quando ouviu o som de cavalos atrás dela. Seu coração disparou. O cavalo parou a poucos metros. Quando o cavaleiro desmontou, Beatriz reconheceu Dom Vicente. Você realmente achou que eu não notaria sua partida? Falou alto. Preciso ir. Minha presença está destruindo tudo para o senhor. Continuou andando de costas para ele. E para onde você vai? Sozinha, no meio da noite, sem dinheiro, sem companhia e sem proteção? Vou encontrar um jeito. Sempre encontro. Não. Ele a alcançou e pegou sua mão, segurando com firmeza. Não vou deixar você fazer isso. Não vou deixar você se sacrificar por mim. Os dois pararam e se encararam. O senhor não entende. Sou nada. Uma criada vendida, sem futuro. E se eu disser que nos últimos meses você se tornou mais importante para mim do que qualquer título ou propriedade? Ele usou sua mão livre para levantar o queixo dela. Você não é nada. Você é inteligente, forte, resiliente, bela. E você tem uma voz que traz luz para lugares escuros. Por favor, pare, sussurrou Beatriz, as lágrimas finalmente caindo. O senhor não pode sentir essas coisas, nem me falar tudo isso, porque só vai piorar tudo. Houve um longo silêncio. Eles estavam tão próximos que Beatriz podia sentir o calor de seu corpo. Você tem razão, disse Dom Vicente finalmente, sua voz carregada de dor. Eu não deveria, mas o coração não obedece à razão. Ele puxou-a mais perto. Estou cansado desta hipocrisia, Beatriz. Cansado de viver pelas regras de uma sociedade que valoriza mais a aparência do que a verdade. Minha primeira esposa me ensinou que todas as pessoas têm valor, independente de onde nasceram, e não vou trair essa lição por medo do que os outros vão pensar. Beatriz o olhou, vendo a determinação em seus olhos, mas também o medo. Então o que podemos fazer? Questionou. Nos casar. Aqui e agora não importa o que digam, ou amanhã na capital, onde ninguém nos conhece. Mas vamos nos casar como pessoas que se amam, não como vítimas das circunstâncias. Se você sentir o mesmo. Se não quiser, você pode ficar com seu trabalho, não precisa ir embora. Ela deveria falar a verdade de como se sente. Seria apropriado falar que, mesmo sem dever, sentia um turbilhão de emoções ao vê-lo. Se eu aceitar a proposta, eles vão destruir você, falou por fim. Deixe que tentem. Sou mais capaz do que pareço. E com você ao meu lado, sou muito mais forte. E ali na estrada escura, sob um céu cheio de estrelas, cercados pela noite e pelos campos silenciosos, Dom Vicente e Beatriz selaram uma promessa silenciosa. Não com um beijo, não ainda, mas com a determinação de que enfrentariam juntos o que viesse pela frente. Eles voltaram para a fazenda juntos. A manhã já estava clareando quando chegaram aos portões. E lá, esperando na varanda, estava Dona Benedita, com uma expressão que ia além do triunfo para algo mais próximo do ódio puro. Senhor Barão, disse ela com voz doce demais, que alívio vê-lo de volta. Quando descobrimos que a criada havia fugido e que o senhor havia saído atrás dela, bem, podem imaginar nossa preocupação. Dom Vicente desceu do cavalo com movimentos deliberados. Beatriz não fugiu. Ela saiu para uma caminhada e eu a acompanhei. Uma caminhada no meio da noite, disse Dona Benedita, não disfarçando seu ceticismo. Senhor, mesmo o senhor deve reconhecer como isso parece. O que parece inadequado é que você questione minhas ações como se tivesse autoridade. Sou o senhor desta propriedade. Não preciso me justificar para você ou para qualquer outra pessoa. Dona Benedita ficou pálida, mas rapidamente recuperou a compostura. Certamente, senhor, apenas temo pelas aparências. Então deixe de temer, e quando puder, venha falar comigo, Dona Benedita. Temos um assunto a resolver. Dom Vicente ajudou Beatriz a descer do cavalo, um gesto que não passou despercebido pela governanta. Agora, se me dá licença, tenho assuntos para tratar. Naquela mesma tarde, Dona Benedita foi chamada ao escritório. Ela entrou com seu ar austero de sempre, mas os olhos de Dom Vicente estavam frios. Senhor Barão,
Presumo que seja sobre as fofocas da vila. É sobre sua lealdade. Dom Vicente a interrompeu. Eu sei que a visita daquela delegação não foi coincidência. Eu sei que os boatos sobre Beatriz foram plantados por você e por alguns outros. Você tentou me forçar a agir contra minha vontade. A governanta empalideceu. Eu estava protegendo a reputação da casa, senhor. A menina está agindo como uma sedutora. Você estava protegendo seu próprio poder. Você traiu minha confiança e usou minha vida pessoal como ferramenta para manipular meus negócios. Ele se levantou. Você está dispensada, Dona Benedita. Imediatamente. Sua traição é mais prejudicial a esta casa do que qualquer fofoca. Dona Benedita saiu do escritório em fúria silenciosa. Seu ódio por Beatriz agora não era mais apenas ciúme, mas a razão de sua queda. Você vai se arrepender, barão, ela murmurou, mas estava falando sozinha. Naquela noite, Dom Vicente fez seus preparativos. Enviou cartas para a capital, organizando a viagem e os documentos necessários. 3 dias depois, ele chamou Beatriz para uma viagem e partiram para o Rio de Janeiro. A viagem de 3 dias foi reveladora. Longe da fazenda, longe dos olhos julgadores, eles eram apenas um casal que estava se conhecendo melhor. Na primeira noite da viagem, em uma hospedaria simples, Dom Vicente bateu na porta do quarto dela. Ele não pediu permissão para entrar. Beatriz, precisamos falar. Ela estava vestida, mas nervosa. O que há, senhor? Não sou mais seu senhor. Você é a mulher que eu desejo como parceira, como esposa. E não vou deixá-la duvidar disso por um momento sequer. Ele deu um passo para perto e pegou seu rosto em suas mãos. Esta viagem é nossa chance de recomeçar. Não há mais barão nem criada. Apenas Vicente e Beatriz. E então, ele a beijou. O beijo foi lento, gentil, carregado de todo o peso da decisão que haviam tomado. Naquele instante, não havia volta. O barão e a criada não existiam mais. Dom Vicente contou sobre sua infância, sobre herdar o título aos 20 anos quando seu pai morreu subitamente, sobre a pressão de manter as terras e a reputação familiar, sobre como havia se casado com Matilde mais por dever do que por amor no início, embora o amor tivesse crescido genuinamente. Em um momento ele tirou de dentro do casaco um medalhão de prata desgastado. Isto era de Matilde, um presente de nosso aniversário de casamento. Não vou pedir que use, mas quero que saiba o que ela representou. Ela me ensinou a amar a beleza do mundo, mas você, Beatriz, me ensinou a amar a beleza de lutar por ele. Você não é a substituta do meu passado. Você é o futuro que eu achei que nunca teria. Beatriz compartilhou memórias que raramente revisitava. Sua mãe, que morreu quando tinha 12 anos, deixando-a como única mulher em uma casa com pai e 3 irmãos, como havia aprendido a ler com o padre da vila, que via potencial nela, os sonhos guardados em silêncio de ter uma pequena loja de costura. Na capital tudo era diferente. O escândalo de um barão casando-se com uma ex-criada era apenas mais uma história entre muitas. Dom Vicente usou seus contatos para conseguir reuniões com importadores. As primeiras foram desastres. Assim que mencionava sua fazenda, viam o reconhecimento e se afastavam. Foi Beatriz quem sugeriu: pare de usar seu título. Aqui ninguém se importa se você é barão ou lavrador. Apresente-se apenas como Vicente Souza, produtor de café. A sugestão era radical, mas funcionou. Ao longo de 3 semanas, Vicente estabeleceu contratos com 3 importadores diferentes, suficientes para pagar as dívidas e manter a fazenda funcionando. Mais importante, Beatriz provou ter talento natural para negócios. Enquanto Vicente era formal, ela era genuína. Enquanto ele falava de especificações técnicas, ela falava de valores e consciência. Senhor Oliveira, disse ela em uma negociação particularmente difícil, nosso preço é mais alto porque nós não exploramos nossos trabalhadores, porque investimos na qualidade do solo, porque dormimos tranquilos sabendo de onde vem nosso café. O argumento funcionou. Senhor Oliveira não apenas fechou o contrato, mas se tornou um de seus defensores mais vocais. Os 2 descobriram que eram bons separados, mas se tornavam invencíveis quando trabalhavam juntos. Em uma manhã, enquanto caminhavam de braços dados por um mercado movimentado no Rio, procurando uma costureira para Beatriz, eles a viram. Dona Benedita, a antiga governanta,
Estava em uma barraca de frutas, discutindo o preço de maçãs com uma vendedora, vestida com roupas visivelmente mais simples e desgastadas do que as que usava na fazenda. Após ser dispensada da fazenda, Benedita descobriu que sua reputação estava manchada. Os boatos que ela mesma ajudara a espalhar voltaram-se contra ela. Patrões desconfiaram, comerciantes a evitavam. Com a porta fechada em todas as casas da região, a capital se tornou seu único refúgio. Ela olhou para cima e os viu. Dom Vicente, impecável ao lado de Beatriz, que usava um vestido novo e caro dado de presente pelos primeiros lucros. O choque no rosto de Dona Benedita foi visceral. Não apenas a criada havia vencido, mas o barão estava feliz, vitorioso e caminhando ao seu lado em público, desmantelando sua profecia de arrependimento. O ódio gelado de Benedita não se transformou em palavras, apenas em um olhar que dizia tudo. Dom Vicente não vacilou. Ele ergueu o queixo de Beatriz em um gesto sutil, não para protegê-la, mas para orgulhosamente exibi-la. Eles passaram por Dona Benedita como se ela fosse apenas mais uma face na multidão. O barão não se arrependeu. Beatriz sussurrou, sentindo-se estranhamente libertada. O barão finalmente aprendeu a viver e ela não entende isso, respondeu Dom Vicente, apertando-lhe a mão. Antes de deixarem o rio, Dom Vicente a levou a um cartório. Graças a um dos antigos colegas de Vicente na capital, agora funcionário público, o processo foi acelerado. Nada ilegal, mas certamente mais rápido do que o normal. A verdade é que a história do barão que largou tradições por amor correu pelos corredores e muitos servidores quiseram ajudar discretamente. Em seguida, há uma pequena capela de bairro. Não precisamos da bênção da sociedade, apenas da de Deus, disse ele, enquanto o humilde padre os casava no civil e no religioso. Em vez de uma joia da família Barão de Bela Vista, Dom Vicente colocou no dedo de Beatriz um anel de ouro simples que pertencia à sua mãe. Uma nova linhagem, uma nova vida, ele prometeu. Naquele momento, Beatriz da Silva, a criada, tornou-se oficialmente a baronesa Beatriz de Souza, sem o brilho do título, mas com toda a força da convicção. Em uma tarde ensolarada na capital, Dom Vicente levou Beatriz a um jardim botânico. Ele estava sério. Eu sei que a sociedade esperaria que eu te desse o anel de Matilde. Ele começou, puxando um anel de ouro cravejado, pesado e antigo do bolso. Mas eu não o fiz porque você não é a sucessora de Matilde. Você é o começo de Vicente novamente. Ele entregou o anel a Beatriz. O luto foi minha prisão, e este anel é o último símbolo dessa prisão. Se eu casasse com você e te fizesse usá-lo, estaria te forçando a viver na sombra do meu passado. Beatriz o segurou, sentindo o peso da história da família. Ela olhou para ele, compreendendo o sacrifício que ele estava disposto a fazer. Então vamos libertar você, juntos. Ela sorriu e, com a permissão silenciosa dele, atirou o anel em um lago coberto de nenúfares. O barão, o homem que prezava a tradição acima de tudo, viu o ouro desaparecer na água e sentiu um peso ser retirado de seus ombros. Ele, então, tirou um pequeno pacote de sementes da Matilde, as que ele mencionou que ela amava flores, e deu a Beatriz. Quando voltarmos, plante estas, não mais no jardim dos fundos, onde ficava o luto. Vamos plantá-las na frente da casa, para que sejam o primeiro sinal de nossa nova vida. Foi um compromisso silencioso. Eles voltariam para Bela Vista não apenas como marido e mulher, mas como parceiros determinados a transformar a fazenda em um símbolo de esperança, plantado à vista de todos. Quando voltaram, era início de outubro. A propriedade estava igual por fora, mas algo havia mudado. A ausência de Dona Benedita, que foi embora, havia permitido que uma atmosfera mais leve se estabelecesse. Josefa assumira a administração da casa, fazendo-o com eficiência e gentileza. Naquela noite, Vicente convocou todos os empregados para uma reunião no salão principal. Quero agradecer a todos que permaneceram leais. Sabemos que não foi fácil, mas sobrevivemos. E mais que isso, vamos prosperar. 5 anos se passaram. Beatriz estava na varanda da casa, observando sua filha de 4 anos brincar nos jardins. A criança tinha os olhos escuros do pai e os cabelos castanhos da mãe, mas, mais importante, tinha a confiança natural de quem cresceu amada.
A criança nunca saberia o que era ser vendida. Nunca saberia se sentir inferior pelo nascimento. A fazenda Bela Vista havia se tornado símbolo de uma possibilidade diferente. Outros proprietários progressistas começaram a seguir seu exemplo. A mudança era lenta, mas real. Naquele mesmo ano, eles fizeram uma viagem à vila natal de Beatriz. Seus irmãos e seu pai, alertados pela fama de que ela era a baronesa, os receberam com uma falsa efusividade. Beatriz, querida, que alegria que a vida te sorriu. Tivemos uma grande dificuldade com o comércio. Seu pai começou a sugerir um pedido de dinheiro. Beatriz o interrompeu com calma. Eu perdoo vocês por terem me vendido, pai. Sei que foi a necessidade. Mas eu sou esposa do Vicente, não um poço de dinheiro para limpar seus erros. Ela, então, entregou-lhe uma quantia substancial, muito maior do que as 2.000 réis que custou. Não como obrigação, mas como um ato de caridade. Use isso para começar de novo, e não se atreva a procurar meu marido para pedir mais. Ao sair da vila, Dom Vicente a olhou com admiração. Você foi forte. Eu não era nada para eles e agora sou tudo, ela respondeu. Mas o que sou eu conquistei, não foi presente. Muitos continuavam julgando-os. O padre nunca retirara a excomunhão, mas isso deixara de importar. Vicente e Beatriz haviam encontrado sua própria espiritualidade, construíram amizades e parcerias boas, formaram família e viviam felizes. Naquela manhã, Vicente saiu da casa e envolveu Beatriz por trás com os braços. No que está pensando? Que há 5 anos eu era uma menina aterrorizada sendo vendida, sem esperança, sem futuro, e agora olhe para nós. Ela se virou para encará-lo e encontrou-o sorrindo, com aquela admiração característica. Eu amo você, amo nossa família, nossa história. Deixou um beijo no topo da cabeça dela. Eu também, querido. Sorriu, apaixonada. Agora, ela não tinha medo. Não sentia que não merecesse tudo de bom que vivia. Ela amava e era amada. Isso bastava. Esperança correu até eles, segurando flores silvestres que havia colhido. Mamãe, papai, olhem! Ela pegou a pequena no colo, e naquele momento, com o sol brilhando sobre eles, com sua filha rindo em seus braços e seu marido ao lado, Beatriz finalmente permitiu-se acreditar completamente que aquela era sua vida. A história da criada que conquistou o coração do barão não era apenas um conto de fadas. Era uma realidade que eles haviam lutado para construir. Escolha corajosa por escolha corajosa. O final não era perfeito. Ainda havia desafios, pessoas que desaprovavam, momentos difíceis. Mas era um final honesto, um final que eles haviam conquistado juntos. E isso o tornava mais valioso do que qualquer conto de fadas jamais poderia ser. Comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história e me conta. Você acredita em segundas chances?